Acabamos de ver então que Deus tem realmente um plano para o dinheiro. Olhamos primeiro e vimos que a Bíblia não tem uma definição sobre dinheiro. Segundo, olhamos e vimos que tudo pertence ao Senhor. Passamos a ver então o plano que Deus tem para o dinheiro, isto é, providenciar para as nossas necessidades básicas e também usar o dinheiro através de nós para suprir a necessidade dos outros, ao mesmo tempo que Ele mostra a nós e aos outros que Ele é poderoso. Aí fizemos a pergunta: por que é que nós não vemos Deus trabalhando nas nossas finanças? A resposta foi dupla. Primeira, porque não estamos na alerta. Só vemos Deus trabalhando naquilo que chamamos espirituais. E mostramos que para o cristão tudo é espiritual. Em segundo lugar, não vemos Deus trabalhando nas nossas finanças porque estamos quebrando os seus princípios sobre finanças. Estamos endividados, temos contas chegando, estamos preocupados em ficar ricos imediatamente e estamos excessivamente preocupados com coisas exteriores. Agora veremos, continuando, como sair de dívidas e ter uma vida financeira equilibrada. Para isto, a primeira coisa que você tem que fazer é planejar os seus gastos. Você já teve aquela experiência de chegar no meio do mês e falar: aonde é que foi o salário desse mês? Hoje é dia 16 e já todo o salário já se foi. Já estamos entrando até em vales. E começamos a entrar no salário do mês seguinte. Muitas vezes temos esta experiência porque não planejamos os nossos gastos. No planejar os gastos, você precisa fazer algumas coisas. Primeiro, alistar as suas necessidades na base da importância, na base das suas necessidades reais. Então veja quanto vai para o vestuário, quanto vai, então, para alimentação, aluguel e coisas semelhantes. Faça uma lista bem realista quanto é você está gastando ou terá que gastar. Em segundo lugar, pare com qualquer gasto desnecessário. Você e eu sabemos que gastamos em muitas coisas que não precisamos gastar. Por exemplo, para que comprar o jornal se você já sabe que o Corinthians vai perder? Você está querendo sair de dívida? Então poupe esses trocados. Mas falando seriamente, quem sabe você poderia deixar de assinar o jornal, de comprar uma revista, de fazer o cabelo constantemente. Isso eu não me preocupo porque não tenho tanto assim, mas talvez é a sua esposa que está constantemente na cabeleireira. Quem sabe há outras áreas, você tem comido fora muitas vezes. Quem sabe restaurantes. Olha, para quem quer sair de dívidas, todos os gastos são importantes. É necessário fazer uma lista, parar com qualquer gasto desnecessário. Pare um pouquinho aí agora e ver algumas coisas que você pode cortar no seu orçamento. E você vai ver que realmente pode, com várias delas. E em terceiro lugar, anote, todos os gastos que você tem. Muitas vezes nós não anotamos e depois falamos em que foi o nosso dinheiro. É necessário que você saiba onde foi o seu dinheiro. No final do mês você precisa olhar e ver: eu gastei muito nisto, muito naquilo, comprei muita Coca-Cola. Às vezes um bom copo d'água mata mais a sede do que um refrigerante. E para quem quer sair de dívida, até uma Coca-Cola, até um Guaraná, qualquer despesa extra pode não ajudar nada no sair de dívida. Portanto, anote os gastos para que você possa olhar para o mapa do mês e ver: gastei muito nisto, muito naquilo, precisamos economizar. Uma coisa importante que eu havia esquecido de falar: se você decidiu no seu coração sair de dívidas, converse com a sua esposa. É extremamente importante que você se assente com ela, converse com ela e fala: querida, nós precisamos
tomar nota dos nossos gastos e realmente fazer economia. Porque se você não comunica bem para ela a sua decisão, você começa a segurar o dinheiro de um lado e ela começa a reclamar do outro, que você está sendo pão duro. Porque não houve um entendimento prévio, dizendo, querida, você e eu vamos trabalhar nisso e sair de dívidas. Uma vez que você já planejou então seus gastos, segunda coisa, decida no seu coração contribuir fielmente com uma determinada porção para o trabalho, para a causa do Senhor, para a sua igreja. Talvez um bom lugar para você começar seja o dízimo. Seja fiel. Se você determinar que vai ser 11%, seja fiel naqueles 11%. E traga para a sua igreja, porque ela precisa contar para poder fazer o orçamento. Você diz, Ari, eu estou em dívida, como é que eu vou contribuir? Sabe, a experiência tem ensinado que quando uma pessoa está em dívida e ela segura até aquilo que deve contribuir regularmente, ela vai se aprofundar mais em dívida. O meu conselho seria, determine uma porção. O quanto não está em eu determinar, mas está entre você e Deus. Talvez você determine que vai dar o dízimo, talvez determine que vai dar 11% ou 12%. Olha, mas uma coisa é certa, você quer sair de dívidas. Então, para sair de dívida, além de planejar os gastos, o segundo ponto é decidir no seu coração ser um fiel contribuinte para a obra do Senhor, para a sua igreja, para o trabalho do Senhor. E você vai ter grande gozo. Além de estar contribuindo, você vai ter a alegria de ver Deus operando nas suas finanças. E aí há vários textos da palavra de Deus, como 2 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. Estude aquele texto e veja bem o princípio que ali tem. Depois, olha, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 ao versículo 15. É importante que você tenha em mente esse texto da palavra de Deus. Ouça o que Deus tem a dizer sobre isso. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Veja só, eu creio que o grande princípio de contribuição está nesse capítulo, tanto no 8 como no capítulo 9. E neste versículo, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Olha, você vai ter experiências e mais experiência. Eu poderia aqui ficar contando histórias e mais histórias da fidelidade de Deus e da alegria do meu coração em contribuir. Sempre que há uma oferta especial, além daquela regular que nós damos para a igreja, eu tenho o prazer de reunir a minha família e conversar com ela e falar quanto é que nós vamos dar. E um dá um palpite, o outro filho dá o palpite, a esposa fala, e aí nós chegamos à conclusão e, como família, nós contribuímos. Deixe-me dizer uma coisa, aí a vantagem de estar livre de dívidas. Porque não devendo nada a ninguém, quando o Espírito sopra no coração para ajudar alguém, para contribuir com a causa, você pode fazer sem ficar pensando naquela prestação, naquela dívida. Mas nós estamos falando aqui em sair de dívidas e, portanto, é importante que você entenda isso, que faz parte do sair de dívida também o contribuir. Terceiro lugar, antes de comprar alguma coisa, dê a Deus a oportunidade de providenciar aquilo para você. E quando comprar, compre a dinheiro. Você vai dizer, Ari, isso não é possível no nosso Brasil.
A inflação está devorando todo o nosso dinheiro. Então é melhor comprar a prestação e entrar em dívida. Não é. Sabe por quê? Primeiro, você está quebrando um princípio bíblico. Agora, sempre que você tiver uma necessidade, não corra logo para comprar aquilo. Dê a Deus a oportunidade. Eu me lembro bem uma ocasião quando a minha filha ainda era muito pequena e nós precisávamos daquilo que as mulheres chamam de bebê conforto, outras chamam de Moisés. E eu e minha esposa estávamos numa grande loja em São Paulo, quando ela olhou para o objeto e disse: olha, nós precisamos de comprar um desses bebê confortos. Eu falei: olha, querida, se quiser nós poderíamos comprar, eu tenho até o dinheiro, mas que tal dar a oportunidade a Deus de providenciar isso para nós? E isso ficou só entre nós e não proclamamos para ninguém, porque quando você tem uma necessidade assim, você não chega perante a igreja e diz: irmãos, estamos precisando de um bebê conforto e estamos orando para que Deus mova corações. Aí pega mal, você sabe que pega mal. Mas no silêncio do nosso coração, Deus sabia. Isso foi numa sexta-feira. Na terça-feira seguinte, uma vizinha, amiga nossa, chegou lá em casa e disse: Carolina, nós já tivemos 3 filhos, sabemos que não vamos ter mais. Quem sabe você pode usar este bebê conforto? Você viu só? Então o dinheiro ficou no meu bolso. Isso significa mais responsabilidade. Não que agora, sobrou dinheiro e eu posso gastar como eu quero, não. Nós já olhamos lá atrás que tudo pertence ao Senhor. E assim tem sido com várias coisas na minha vida e na vida de outros. Dê a Deus a oportunidade dele providenciar. Eu queria comprar um piano. Nós não tínhamos, eu fui economizando e orando, e olha, foram mais de 2 anos de economia, há muitos anos atrás, mas o dia que o piano entrou lá em casa, o cheque saiu. Eu resisti toda aquela pressão, compre em suaves prestações. Daqui um pouco falaremos sobre isso. Não existe tal coisa como suave prestação. Nosso abençoar, que Ele possa ser esteio contra o mal, faz o leal, sempre firme está, e com o teu poder vem nos manter.